Oi, famílias, tudo bom? Hoje, durante o nosso vídeo, eu vou ensinar como é que esse método Montessori é aplicado e como vocês podem intervir durante os exercícios com as crianças para que elas realmente aprendam com esse método. Ficou dúvida? Manda mensagem pra gente. Se gostaram do vídeo, querem outros com outras explicações, mandem mensagem também. O vídeo não ajudou em nada? Manda mensagem também. A gente sabe, vocês aí estão aprendendo algo novo, estão aprendendo a ensinar as crianças. E nós do lado de cá estamos aprendendo a fazer videoaulas e como ensinar vocês a ensinar as crianças. A gente está aqui para vocês, juntos, escola e família, nesse momento tão delicado. Então contem com a gente, porque a gente conta com vocês. Bora para a aula? No método Montessori, além dos objetos que a criança usa para resolver os problemas, muito importante é que a criança consiga ver o próprio erro e consiga encontrar uma solução sozinha. É claro que existem algumas intervenções que a gente pode fazer, e é um pouquinho sobre elas que a gente vai falar hoje. Mas a primeira coisa, sempre, a gente que é adulto às vezes fala assim, mas essa conta é muito fácil. Mas a criança está ali num processo, ela está tentando entender como é que as coisas funcionam e como é que ela vai construir esse conhecimento na cabecinha dela. Então é sempre muito importante que a gente não dê respostas, que a gente ajude a criança a encontrar sozinha essas respostas, ok? Então a gente vai trabalhar de novo com aquelas estrelinhas que vocês já fizeram para aquela aula de origami com matemática. E nós vamos retornar aquelas mesmas questões e juntos vamos ver como é que elas funcionam para as crianças na cabecinha delas, certo? Então a pergunta número 1, na verdade, era só para dar aquele aquecimento nas crianças para que elas contassem quantas estrelinhas elas fizeram. Então aqui, super simples. Mas, de repente, vocês já perceberam que a criança contou errado, fala assim, tem certeza que é esse número? Vamos contar de novo? E deixem que a criança conte mais uma vez. A nossa pergunta número 2 é a seguinte. A Gabi tem 5 estrelas, a Bia tem 8 e a Mai tem 6. Escreva o nome de cada uma de nós, ordenando de acordo com quem tem menos estrelas até quem tem mais estrelas. Então aqui, o que geralmente a criança vai fazer? Provavelmente, quando vocês lerem a pergunta a primeira vez, a criança talvez não guarde todos os dados. Tudo bem, não deem a resposta. Leiam a primeira vez a pergunta e deixem a criança começar a resolver. Se ela tiver dúvida, retornem na pergunta. O que a criança geralmente vai fazer aqui? A Gabi tem 5 estrelas e ela vai separar 1, 5. A Bia tem 8. E a Mai tem 6. É uma pergunta que a criança vai observar qual é o conjunto maior, qual é o menor e ordenar. Talvez aconteça o seguinte, elas estão fora de ordem e a criança talvez não se lembre de quem pertence cada grupinho. O que vocês podem fazer nesse momento? Não é ordenar para a criança. Vocês podem ajudar a criança pegando um papelzinho, pode ser um papelzinho de rascunho, onde elas escrevam com o lápis. Mas ajudar é perguntar, qual é o primeiro nome? Gabi. Quantas estrelinhas a Gabi tem? 1, 2, 3, 4, 5. A criança pode tanto deixar as estrelinhas como escrever. É uma escolha dela, da organização dela. Então, o que vocês podem ajudar é facilitar para a criança para que ela crie esses grupos, esses conjuntos, para que fique mais fácil na hora dela responder. Então seria a Gabi, a Bia e a Mai. Mas deixem que a criança faça, tá? Que ela escreva. Depois que a criança se organizou, a gente volta à pergunta que quer que a criança ordene os nomes de acordo com quem tem menos até quem tem mais. Se ela tiver dificuldade, pede para ela assim, vamos contar, qual é a ordem dos números? 1, 2, 3, 4. Aí pergunta para a criança, qual é o menor de todos os números? É o 1.
O que vem depois? Mas deixem que as crianças respondem. Trabalhem sempre questionando as crianças para que elas se organizem. Tudo bem? Então, esse é um exercício de observação que eles estão super acostumados a fazer, mas que é sempre importante que eles saibam o que é menor, o que é maior, o que tem menos, o que tem mais, tá? Então essa primeira pergunta e a segunda, elas têm a mesma característica. São perguntas de observação, tá? Então ficou qualquer dúvida, volta com a criança na pergunta, tá? A pergunta número 4, ela pode causar na criança um pouquinho de confusão. Então vamos ver como é que a gente pode ajudar. Então lembrando, o que a gente faz é o seguinte, nós lemos a pergunta inteira para a criança, a gente deixa um tempinho para ela pensar no que ela vai fazer e se ficar alguma dúvida a gente volta na pergunta. Então vamos lá, a pergunta é a seguinte, quando eu fui sair de casa pela manhã para ir à escola, coloquei 15 estrelas no meu bolso. Acontece que ele estava furado e eu perdi 7 estrelas no caminho. Quando cheguei na escola e tirei as estrelas do bolso, quantas eu encontrei? Então aqui, qual é a primeira coisa que a criança vai fazer? Ela vai separar as 15 estrelas que estavam no bolso. Aí a próxima informação do nosso texto é, eu perdi 7. Então a criança vai separar 7. Então ela vai ter um conjuntinho de 7 que ela tirou e as que sobraram. O que é que pode acontecer aqui? Pode acontecer da criança achar que ela tem que dar a resposta das estrelas que ela tirou. Aí vale o voltar à pergunta. Mas você perdeu 7. O que ele quer saber? Ele quer saber quantas sobraram no bolso. E aí deixa que a criança pare e pense para entender qual é o grupo que ela tem que contar. A intervenção que a gente faz é sempre de retornar ao enunciado para que a criança interprete e entenda o texto. Então, se a criança contou 7, a gente não fala, não, 7 é o que ela perdeu. A gente não faz isso, a gente volta lá, fala assim, olha, vamos lá, tinha as 15, ele perdeu 7. Então, o que ele quer saber? Quais as estrelinhas você tem que contar? Sempre pergunte para a criança para que ela possa dar a resposta, ok? A criança pode se confundir aqui porque ela tirou 4, tirou 5 e tem o outro grupo com as estrelas que sobraram. Ela pode se confundir nesse momento de contar. Então vale de novo aquela dica de fazer os conjuntinhos com o nome de cada um, para que elas saibam de contar. E vale também pedir para ela colocar para fora da área de trabalho dela. Olha, vamos pensar de novo. Quantas você deu para o Júlio? Então tira da nossa área. Quantas você deu para o Eduardo? Tira da área. Para que ela perceba quais ela tem que contar. Mas é importante que a criança faça essa ligação. Então é por isso que a gente sempre volta na pergunta ao invés de dar a resposta. Vai falar assim, essa aqui é do Júlio, essa aqui é a do Eduardo e essas são as suas. Ela quer saber quantas você ficou. Quando a gente fala isso, a gente já está dando a resposta. Então é importante que a gente volte na pergunta e fale assim, o que a pergunta tá querendo saber? Quantas estrelas quem tem? Então voltem sempre na pergunta. Eu sei que eu estou sendo repetitiva e eu vou ser muito repetitiva até a última pergunta, porque a gente costuma fazer isso mesmo nós professores. Às vezes a gente quer que a criança aprenda sozinha e a gente tá vendo que ela tá quase no resultado e a gente fica na garganta segurando a resposta, mas é importante que eles mesmos encontrem, e é assim que o aprendizado fica. Vamos para a pergunta número 6. Eu tenho 6 estrelas, minha avó me deu 5, meu tio me deu 3 e minha irmã me deu 7. Com quantas estrelas eu fiquei? Então aqui a criança vai separar tudo por grupos de novo. Então ela tem lá, esse é o número de estrelas que eu tenho. A minha avó me deu 5, o meu tio me deu 3 e a minha irmã me deu 7. Aqui a criança pode fazer como eu fiz e separar em grupos diferentes para depois contar, ou conforme você for lendo, ela já vai separando e juntando tudo no mesmo grupo. Tudo bem.
A forma como a criança vai fazer a conta dela, não importa. Ela vai ter um caminho dela. O importante é que vocês observem para saber se ela está seguindo uma lógica correta. Se ela não tiver, tudo bem. Deixa ela terminar, volta na pergunta para que a criança encontre um outro caminho. Tudo bem? Então, aqui, pode ser que a criança entenda, assim que ela terminar de juntar as estrelas, que não sobrou nenhuma, então ela talvez já dê a resposta direta, já fale 21 sem contar. Tudo bem, isso é bacana, quer dizer que a criança lembrou que no total ela tinha 21 estrelas, então que se não sobrou nenhuma, essa resposta aqui só pode ser 21. Ela não precisa contar. Caso ela não se lembre, o que está tudo bem também, vale a pena voltar à primeira pergunta com a criança. Você lembra quantas estrelas nós fizemos? Aí a criança vai falar, a gente fez 21. E aí deixa que ela faz a ligação de que se não sobrou nenhuma, a resposta já é 21, tá? Então assim, a gente retoma as perguntas para que ela vá criando novas conexões. E se a criança não se lembrar, tudo bem. A gente volta e a gente pergunta de novo até que ela faça essa ligação. Essa ligação vai acontecer em algum momento, mas cada criança tem o seu tempo e a gente precisa aprender a respeitar isso, tá? E eu falo a gente inclusive nós professores, a gente nem sempre acerta, às vezes a gente também quer dar a resposta. E então quando eu falo a gente, é a gente mesmo, somos nós e vocês, tá bom? Então vamos para a pergunta 7. Aí essa pergunta já começa assim: eu tenho 21 estrelas. Dei 7 para a Cláudia, mas ganhei 3 do Vitor. Com quantas eu fiquei? Então aqui talvez, porque a gente relembrou as 21 estrelas, a criança já junte todas aqui embaixo para fazer a conta dela, ou talvez ela não se lembre. E aí a gente volta e pergunta, você lembra quantas estrelas nós fizemos? Então a gente precisa contar para saber quantas a gente tem? É sempre perguntando para a criança até que ela faça a ligação. Então, essa pergunta tem alguns probleminhas, tá? Então vamos lá. Eu tenho 21, mas eu dei 7 para a Cláudia. Mas eu ganhei 3 do Vitor. Nesse momento, a criança pode ficar um pouco confusa porque ela não tem mais 3 estrelas para pegar. De onde ela vai tirar? Nesse momento, vocês podem entregar para ela 3 feijõezinhos, 3 tampinhas e falar assim, olha, não tem estrelinha, mas tem 3 aqui, que são do Vitor. Ou vocês podem sugerir que ela pegue 3 estrelinhas emprestadas da Cláudia, tá? E aí a criança vai juntar as 3, ou as 3 que ela pegou emprestada da Cláudia, ou as 3 que vocês deram, vai juntar e vai contar. Eu tô fazendo com conjuntos dentro da minha folha, mas vocês podem dar para a criança potinhos, onde elas podem guardar as estrelinhas que elas estão tirando para fazer as contas, tá? Cada um de vocês vai encontrar qual é a melhor linha de trabalho. Eu gosto muito das folhinhas, eu gosto muito de riscar na folha, mas essa sou eu, porque eu trabalho muito bem com desenho e com imagem. Talvez para a criança em potinhos fique mais fácil. Tudo bem. Cada criança vai encontrar o seu próprio caminho, tá? É sempre importante que a criança descubra qual é o caminho que ela vai fazer. O importante nessas aulas não é montar continha, mas é que a criança consiga descobrir estratégias para resolver as contas. Tá? Quando a gente faz muita continha seguida, a gente quer mais é que a criança fixe aquele resultado. Aqui a gente quer que a criança descubra novas estratégias. Essa aqui é uma baita pegadinha. Por quê? A pergunta é a seguinte: se durante uma semana eu fizer 2 estrelas por dia, quantas estrelas eu farei no final da semana? Por que é que a gente colocou essa pergunta?
Nessa idade, as crianças ainda têm muita dificuldade com o dia da semana, o dia do mês, quantos dias tem a semana. Depois de ler a pergunta, vale a pena perguntar para a criança quantos dias tem na semana. Você se lembra? E deixa que a criança pense. Se ela respondeu, se ela errou, ela pular um dia, volta e pergunta, será que você não pulou nenhum dia? Vamos ver de novo? Então, mas a nossa ideia com esse vídeo é mostrar um pouquinho de como é que vocês podem ajudar as crianças e de por que a gente escolheu esta forma de ensinar, tá? Bom, gente, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, a gente pode fazer outro sobre outras matérias ou outras coisas que vocês tenham dúvida. A gente sabe o quanto é difícil nesse momento em que muitos de vocês ainda estão trabalhando e que vocês têm que chegar em casa e têm que estar junto com as crianças. A gente sabe sim que é difícil, a gente tá aqui para vocês e a gente quer junto ajudar vocês a ajudar as crianças, tá? E a gente se vê nas próximas aulas de arte e quem sabe nas próximas aulas de matemática também, tá bom? Então, um beijo e nos vemos na próxima.